Boa noite, irmãos. Boa noite para você que nos visita nesta noite. Graça e paz a todos. Convido os irmãos a abrirem comigo em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 ao 22. Eu vou ler com os irmãos na Revista Atualizada, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo seu sangue, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós lemos até o versículo 22, mas nessa noite nós vamos pensar até o versículo 15. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos deu, está nos dando, de estarmos, Senhor, mais uma vez em Tua casa, ó Pai, para louvarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor. Já fizemos isso, Senhor. Agora esperamos ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito fale, Senhor, a Tua noiva, a Tua igreja. Que o Teu Filho seja glorificado nesta noite, Senhor, e que possamos juntos sair daqui, mais uma vez abençoados, edificados e fortalecidos pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais belos e importantes das Escrituras. O que Paulo está escrevendo aqui é a respeito de um grave problema que durava séculos, literalmente séculos. Uma situação que, há tempos, trouxe muitas dores de cabeça para os cristãos do primeiro século. Uma dificuldade que precisava ser tratada, uma barreira que precisava ser superada. Trata-se da separação entre judeus e gentios, da falta de paz e da inimizade entre eles, que naquele momento da história, devido a tudo que o Senhor já havia feito por eles, estava desonrando o Senhor da igreja, estava desonrando a Cristo, o qual é o cabeça da igreja. O ponto central dessa carta é o que Deus fez por meio da obra de Jesus Cristo e continua fazendo no correr da história através de seu Espírito, a fim de edificar para si um povo santo, a fim de edificar para si uma nova sociedade, a fim de edificar para si a sua igreja. Paz com Deus. Paz com Deus nós poderíamos dizer que é a grande necessidade da humanidade. É o que você precisa nessa noite.
é o que eu preciso nessa noite. É o que cada um de nós precisamos nessa noite. O antônimo de paz é guerra, é conflito, é combate. Vocês sabem disso, nós sabemos disso. Não há paz na terra. E não há paz na terra porque não há paz no coração do homem. E não há paz no coração do homem porque ele não conhece a Deus e porque ele está longe de Deus. Se você examinar a história recente, você vai perceber que diversas missões de paz fracassaram. As missões de paz da ONU praticamente são todas, ou quase todas, fracassadas. Seja no Oriente Médio com Hamas e Israel agora, ou seja no leste europeu com a Rússia e com a Ucrânia, ou seja na África, que é menos mencionada. O mundo em que vivemos está em constante guerra. Esse mundo vem se tornando um lugar cada vez mais violento, um lugar cada vez mais perigoso. E vocês podem confirmar o que eu estou falando nos noticiários todos os dias. No momento existem pelo menos 2 guerras acontecendo. Além de dezenas de conflitos armados espalhados ao redor do mundo, em busca de territórios ou governos. Junto à guerra de Israel, entre Israel e Hamas, na faixa de Gaza, que desde o dia 7 de outubro acumula milhares de mortos, e a invasão da Rússia contra a Ucrânia, que agora em fevereiro completou 2 anos, conflitos armados em grande escala estão acontecendo nesse exato momento em diversos lugares do mundo. Em Burkina Faso, Somália, no Sudão, no Iêmen, em Mianmar, Nigéria e na Síria. As intervenções internacionais tentam implantar constantemente uma missão de paz, mas não conseguem. E não conseguem porque os países que estão em guerra, eles sabem que essa missão de paz vai contra os seus próprios interesses. Ninguém quer ceder. Ninguém quer abrir mão de nada. Se você for para a Bíblia, você vai perceber que o único e verdadeiro pacto de paz eficaz foi o pacto que Deus realizou. Antes de nossa conversão, antes de nos entregarmos a Cristo, em razão de nossa incredulidade, nós poderíamos dizer que o nosso estado era um estado de guerra contra Deus. Era um estado de conflito, era um estado de hostilidade contra Ele. E por causa dos nossos pecados e de nossa rebeldia, Deus também estava em guerra contra nós. Estávamos em guerra contra Deus e Ele estava em guerra contra nós. Uma coisa é você estar em guerra contra uma outra nação. Uma coisa é você estar em guerra contra um outro povo, contra um outro governo. Mas uma coisa bem diferente é você estar em guerra contra Deus. E o porquê que isso é bem diferente? Isso é bem diferente porque Deus jamais perdeu uma guerra. Ele jamais perdeu uma batalha e Ele jamais vai perder uma. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Um dos propósitos da vinda de Cristo neste mundo foi estabelecer a paz entre Deus e os homens. Cristo veio e fez isso enquanto estávamos em guerra contra o seu próprio Pai, contra Deus. Cristo veio e se fez paz por nós. Quando a Bíblia menciona a palavra paz, ela menciona a palavra paz de 2 maneiras. Ela pode ocorrer de 2 formas. A primeira é a paz de Deus. A paz de Deus que preenche o nosso coração quando o buscamos. Aquele estado de calma e tranquilidade. Aquela ausência de perturbações e agitação. Paulo vai falar dessa paz em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, onde ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então essa é a paz de Deus em nosso coração. A segunda paz é aquela mencionada nesse texto dessa noite. É aquela paz que nos faz permanecer diante de Deus. É aquela paz que nos torna justificados diante de um Deus santo, diante de um Deus justo. É aquela paz que nos torna membros de sua família. Não a paz de Deus, mas a paz com Deus. Essa é a paz com Deus que Cristo tornou possível através de nossa fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente aqueles que estão em paz com Deus podem verdadeiramente desfrutar da paz de Deus. Essa é a grande verdade do Evangelho. Que Cristo se fez paz por nós, com Deus, o nosso Pai. De fato, Cristo é a nossa paz. E Ele fez mais do que nos oferecer termos de paz. Ele fez mais do que nos oferecer condições de paz. Ele mesmo é a nossa paz. Foi falado em um dos louvores a respeito de um presente tão grande. Um presente tão grande. Stephen Lawson vai dizer: eu não consigo pensar em nada tão grande. Eu não consigo pensar em nada mais maravilhoso do que esse presente que Cristo nos deu. De que pecadores que estavam debaixo da ira de Deus e condenados a uma eternidade longe dele, pudessem agora se aproximar e estar em paz com Deus. E dessa forma, pôr um ponto final em nossa longa guerra contra ele. Então, se eu fosse resumir a mensagem dessa noite e dar um tema para ela, esse tema seria: Cristo é a nossa paz. Essa passagem que nós lemos, o texto dessa noite, Paulo vem falando sobre o poder de Deus. Paulo vem discursando sobre o poder de Deus e ele já disse nos versículos anteriores, no contexto anterior, o poder que Deus usou para nos dar vida quando estávamos mortos. E é nesse contexto que ele continua dando ênfase ao poder de Deus. Somente um grande poder poderia ter transformado essas más notícias em boas novas. Somente o grande poder poderia ter tirado os judeus e os gentios dessa situação. Somente um grande poder poderia ter nos trazido paz e ter nos unido, ter nos tirado da situação em que nós estávamos. A verdade é que, de acordo com esse texto, assim como os Efésios, nós também estávamos alienados, nós também estávamos afastados e éramos estranhos em relação ao povo que Deus havia escolhido para a salvação no Antigo Testamento. Nós éramos aquilo que a Bíblia descreve como os gentios, os pagãos, ou seja, aqueles povos ou aquela raça que não eram judeus. Aqui nesse texto, Paulo fala como Deus acabou com essa distinção. Como Deus acabou com essa distinção entre judeus e gentios, e que agora em Cristo Jesus ele tem somente um povo. Ou seja, a mesma obra de Cristo que nos trouxe a Deus pela fé e nos deu vida, essa mesma obra também quebra a barreira de separação entre judeus e gentios, nos traz a paz e faz para Deus um novo povo. Um povo único, um povo para o louvor e esplendor de sua glória. É importante compreendermos isso. E nós vamos ver nessa noite o que o apóstolo nos ensina sobre esse assunto. Vamos começar relembrando essa separação entre judeus e gentios. Os judeus se consideravam o povo escolhido de Deus e eles realmente o eram.
Eles eram o povo escolhido de Deus entre todas as nações. Dentre todas as nações, dentre todos os povos, naquela época, Deus escolheu para si um homem chamado Abraão e a sua descendência, para serem o seu povo peculiar dentre todas as nações da terra. Em sua soberania, Deus escolheu se revelar para Abraão e para os seus descendentes, e revelar a eles também o seu poder. E dessa forma, eles seriam um canal de bênçãos de Deus para todas as famílias da terra. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3 está escrito: em ti, falando ele para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A esse povo Deus deu a sua lei. A esse povo Deus deu os seus mandamentos e as suas instruções, que os distinguiam, que os separavam de todos os demais povos daquela época. Esse conjunto de regras e ordenanças, com as suas exigências, praticamente ergueu uma barreira entre o povo de Deus e os demais povos existentes naquele período. O propósito de Deus era ter para si um povo santo. O propósito de Deus era ter para si uma propriedade exclusiva e prepará-los para a chegada do Messias. Era esse o propósito da lei, prepará-los e conduzi-los ao Messias. Mas isso não gerou neles humildade e gratidão. Isso não gerou no povo de Israel humildade e gratidão. Pelo contrário, com o passar dos anos e com o passar dos séculos, isso produziu em seus corações orgulho e soberba. E eles passavam a olhar os gentios agora com desprezo e com desdém. Houve um rabino que chegou a dizer que agradecia a Deus todos os dias de sua vida, por Deus não ter feito dele nem mulher e nem gentio. William Barclay, escritor, apresentador de rádio e televisão e pastor da igreja da Escócia, ele escreveu certa vez: o judeu tinha desprezo imenso pelo gentio. Os gentios, diziam os judeus, foram criados por Deus para serem combustível para o fogo do inferno. Deus, diziam eles, Deus ama somente a Israel, dentre todas as nações que fez. Não era nem sequer lícito prestar ajuda a uma mãe gentia em sua maior necessidade, o nascimento de um filho. Porque isso seria apenas trazer um outro gentio para o mundo. A barreira entre eles era total. Se um rapaz judeu se casasse com uma moça gentia, ou se uma moça judia se casasse com um rapaz gentio, ao invés de ser festejado o seu casamento, era realizado o enterro simbólico da moça ou do rapaz. Semelhante contato com o gentio era equivalente à morte, escreveu William Barclay. Isso não acontecia somente na época de Cristo. Davi já dizia aos seus compatriotas judeus, em 1 Samuel capítulo 17, no versículo 26, a respeito de Golias, que era um gentio: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Na história de Jonas você pode perceber isso. Ele não queria pregar de jeito nenhum em Nínive. E ele não queria pregar porque ele não queria a conversão daquele povo. A palavra do Senhor precisou vir a ele 2 vezes. E quando ele pregou e percebeu que os ninivitas se arrependeram, o capítulo 4 de Jonas e o versículo 1 vai dizer que ele desgostou-se e ficou extremamente irado. Pedro disse aos da casa de Cornélio em Atos, capítulo 10, versículo 28. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Então, eram essas as atitudes dos judeus em relação aos gentios. E vice-versa. E dessa forma, eles haviam esquecido, na época de Jesus, que o propósito de toda a lei que lhes fora dada era que eles fossem um canal de bênçãos e luz para todas as nações da terra.
E agora o apóstolo Paulo escreve esses versículos aos irmãos convertidos da igreja de Éfeso, composta por judeus e gentios. Observem comigo, versículo 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo faz aqui uma descrição de como os gentios estavam antes de Cristo. Paulo faz aqui uma descrição de como nós estávamos antes de Cristo. E ele descreve a nossa condição em 5 declarações, que eu gostaria de ver com você rapidamente. Antes, porém, só uma observação. Se você ainda não se entregou a Jesus, se ele ainda não é o seu Salvador, preste bastante atenção. Porque essa é a sua condição nessa noite. Qual era a condição dos Efésios? Qual era a nossa condição antes de nos entregarmos a Cristo? Antes de Cristo nos encontrar? A primeira, eles eram gentios na carne, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, ou seja, eles não eram judeus, eles não nasceram judeus, eles não traziam no corpo a marca da circuncisão, que era a marca da aliança entre Deus e a nação de Israel. Em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 9 e 10, Deus disse a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência. Que aliança era essa? Todo macho entre vós será circuncidado. Em outras palavras, vocês gentios devem se lembrar de que em algum tempo atrás vocês nem sequer faziam parte do povo de Deus, vocês nem sequer faziam parte da família de Deus, vocês eram um povo sem compromisso com Deus e nem Deus com vocês. A circuncisão identificava os descendentes de Abraão. Embora nem todos os descendentes de Abraão tenham sido salvos, a circuncisão era a marca da aliança entre eles e Deus. Os gentios não tinham essa marca. E por isso os judeus se referiam a eles como incircuncisos, e com frequência em tom de bullying. Então essa era a primeira condição deles. E a segunda condição era que eles estavam sem Cristo, versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Por que eles estavam sem Cristo? Porque Cristo havia se revelado somente à nação de Israel. Ele havia sido revelado à nação de Israel através dos escritos de Moisés. Ele havia sido revelado à nação de Israel através dos salmos e através dos profetas. Só os judeus tinham a revelação de Cristo na antiga aliança. Só os judeus tinham os escritos da parte de Deus a respeito do Messias. E só eles mantinham essa esperança. Enquanto os judeus, em suas crises históricas, alimentavam a esperança da vinda do Messias, os gentios não tinham esperança nenhuma. Paulo está falando e escrevendo aos irmãos de Éfeso. Em Éfeso havia o templo da deusa Diana. Era ela quem eles adoravam. Era ela quem eles prestavam culto. Eles eram pagãos. Eles eram idólatras e não tinham conhecimento nenhum a respeito do Messias. Então, o verdadeiro conhecimento a respeito do Messias estava restrito à nação de Israel, e os gentios não faziam parte dessa nação, e, portanto, naquele tempo, de acordo com o versículo 12, eles estavam sem Cristo. E agora eles eram gentios na carne e estavam sem Cristo. Essa era a segunda condição. A terceira condição é que eles estavam separados da comunidade de Israel.
Versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Eles estavam separados da comunidade de Israel e isso mostra como Deus delimitou a sua revelação à comunidade de Israel. E os gentios estavam fora dessa comunidade. Eles não faziam parte dessa comunidade. Eles não adoravam ao Deus único e verdadeiro. E, portanto, eles estavam alienados de todos os benefícios espirituais que Deus havia dado à nação de Israel. Eles estavam separados da comunidade de Israel. A quarta condição era que eles eram estranhos às alianças da promessa. Versículo 12. Deus havia dado ao povo de Israel várias promessas. E uma dessas promessas, e a principal delas, era a chegada do Messias. Era a chegada do descendente de Davi, que haveria de cumprir as profecias e trazer o reino de Deus. Essa promessa Deus havia feito a Israel, mas os gentios eram estranhos a essa promessa. Eles não faziam parte dessa promessa. Por isso a continuação aí no versículo 12 vai dizer que eles não tinham esperança. Os judeus esperavam o Messias e os gentios não esperavam ninguém. Eles viviam em trevas, eles viviam na escuridão, eles viviam sem esperança. Eles eram estranhos às alianças da promessa. E a última condição está no final do versículo 5. Final do versículo 12. Eles estavam sem Deus no mundo. Eles viviam sem Deus, mas não viviam sem deuses. Eles adoravam Diana, a qual eles mesmos clamavam em Atos capítulo 19, versículo 28. Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Eles adoravam Diana, mas não adoravam o Deus verdadeiro. Eles não adoravam o Deus de Israel. Eles não conheciam a Cristo. A palavra sem Deus aqui significa ateus. Os gentios eram ateus no mundo. Eles viviam como ateus. Pessoas que não têm Deus, ou seja, eles viviam sem os padrões morais, eles viviam sem os padrões legais estabelecidos pelo Senhor em sua palavra, e que vão nortear a vida de todos aqueles que o seguem. Eles viviam sem isso. O que é que representa uma vida sem Deus? O que é que evidencia a vida dos gentios e dos pagãos, aqueles que não creem em Jesus? Nós temos estudado pelas manhãs o livro de Coríntios com o nosso pastor. E os irmãos têm percebido como os gentios e os pagãos viviam. Como vive uma pessoa sem Deus? Como vive uma pessoa sem Deus? Vive na imoralidade. Vive na idolatria. Vive na prostituição. Vive na incredulidade, vive na avareza, vive na infidelidade, vive na mentira e na violência. Tudo isso por quê? Porque são ateus, não creem em nada, não têm o temor de Deus em suas vidas. Vivem de acordo com os desejos do seu próprio coração. E embora professem crença em alguns deuses, estavam na verdade longe do Deus verdadeiro e daquilo que ele exigia para suas vidas. E dessa forma Paulo lembra os Efésios, e não somente os Efésios. Paulo nos lembra. Paulo, na verdade, escreve aqui a nossa biografia, nessas 5 declarações, descrevendo como era o estado deles e o nosso, antes de virmos a Cristo. Talvez esse seja o seu estado nessa noite. Se você ainda não conhece de verdade o Senhor e Salvador Jesus Cristo, veja essa mensagem depois. É bem provável
Que esse seja o seu estado nessa noite. Mas agora, a partir do versículo 13, uma grande mudança acontece. E essa mudança é descrita por ele nas seguintes palavras. Observe comigo o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo seu sangue. Paulo começa esse versículo dizendo, mas agora. Assim como ele disse no versículo 4, mas Deus. Paulo faz um paralelo entre o versículo 4 e entre o versículo 13. Dos versículos 1 ao 3, Paulo vai discorrendo a respeito de como os efésios estavam e de como nós estávamos antes de Cristo. E ele vai dizer que nós estávamos mortos, éramos escravos do mundo, da carne, do diabo, e aí no versículo 4 ele dá uma pausa e diz, mas Deus interferiu em nossa situação. Deus fez alguma coisa. E aqui no versículo 13, Paulo faz a mesma coisa que ele fez no versículo 4. Ele diz aos efésios e a nós, que éramos gentios na carne, que estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, e daí ele dá uma outra pausa e fala, mas agora tudo se tornou diferente. E tudo se tornou diferente por quê? Observe o contraste entre os versículos 12 e 13. Nós vimos o paralelo. Observe agora o contraste entre os versículos 12 e 13. Naquele tempo, vai dizer o versículo 12, vocês estavam longe, diz o versículo 13. Longe de Deus. Mas agora, vai dizer o versículo 13, vocês foram aproximados. E foram aproximados de uma maneira maravilhosa. Pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, porque o que separava e ainda separa o homem de Deus é o pecado. E Cristo entregou-se a si mesmo pelos pecados de toda a humanidade. Entenda que os eleitos, entre toda a humanidade, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. E agora então, tanto os pecados dos judeus quanto os pecados dos gentios podem ser perdoados em virtude de sua morte. E esses dois grupos também podem ser aproximados uns dos outros pelo sangue de Cristo. As divisões agora são superadas, porque Cristo veio e fez a paz entre ambos. Então aqueles que antes estavam sem Cristo, versículo 12, agora passaram a estar em Cristo, versículo 13, e nele encontraram as suas vidas pela fé. Mediante a fé em Cristo, todos aqueles a quem o Evangelho é proclamado, têm a oportunidade de se aproximar, mediante a fé em Cristo. O resultado deve ser esse, então. Antes, separados de Cristo. Agora, em Cristo Jesus. Antes, alienados da comunidade de Israel. Agora, membros de uma mesma família. A família de Deus. Antes, sem Deus. Agora, em Cristo Jesus e em paz com Ele. Mas o apóstolo prossegue. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Paulo agora passa a descrever a obra de Cristo. Ele passa agora a explicar o que Cristo fez, o que Ele fez através de seu sangue. E o que Ele fez está claro. O qual de ambos fez um, diz o versículo 13. Foi Cristo quem derramou o seu sangue na cruz. Foi Cristo quem veio e evangelizou a paz. Paz aos que estavam longe, paz aos que estavam perto, de acordo com o versículo 17. E Ele não somente foi um mensageiro da paz, Ele é a nossa paz. O que nenhuma outra coisa conseguiu fazer por nós.
Seja a lei com as suas ordenanças, exigências e sacrifícios, seja os méritos humanos ou qualquer outra espécie de boa obra, o que ninguém conseguiu fazer por nós, Ele, Jesus Cristo, em sua própria pessoa o fez, porque Ele é definitivamente o príncipe da paz. Em Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito dessa forma: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por meio de seu sacrifício voluntário, Jesus fez da paz uma realidade. Ele fez a reconciliação entre Deus e o homem, e ele fez a reconciliação entre judeus e gentios. E agora esses dois povos, pode haver amizade entre eles, pode haver união entre eles. Entre judeus e gentios sempre houve, desde os tempos antigos, uma grande inimizade. Uma parede de separação que estava no meio. Um muro divisório. Ao falar desse muro, é provável que Paulo estivesse se referindo à parede que em Jerusalém separava o átrio dos gentios do templo, sobre o qual havia uma inscrição. Nessa parede havia uma inscrição, ameaçando de morte qualquer gentio que tentasse ultrapassá-la. E nessa inscrição estava escrito: nenhum estrangeiro pode ir além dessa barricada que circunda o santuário e o seu conteúdo. Todo aquele que for surpreendido na tentativa de fazê-lo será o responsável pela sua própria morte. Essa referência, porém, que Paulo faz a essa barricada ou a esse muro é apenas uma ilustração. Paulo está ilustrando. O que o apóstolo realmente está falando é de algo muito mais sério. Ele estava falando de uma inimizade muito forte entre judeus e gentios. Uma inimizade que durava séculos. Para os judeus, além de tudo aquilo que já foi dito, os gentios não passavam de cães. Os judeus os consideravam imundos, pessoas com as quais não se devia ter relacionamento nenhum, para que não fosse contaminados. Também é verdade que os gentios tratavam os judeus da mesma forma. Os judeus eram considerados pelos gentios como inimigos da raça humana. Recentemente, nos noticiários, nós ouvimos pessoas dizendo a respeito dos judeus que eles são inimigos da raça humana. Um povo dominado por uma disposição hostil para com todo mundo. Cristo, porém, derrubou essa barreira. Ele derrubou esse muro através de seu sangue. Através de seu sangue, a hostilidade foi desfeita. Através de seu sangue, a inimizade foi desfeita. E agora, tanto os judeus quanto os gentios que se entregaram a Cristo podem viver em unidade, em um mundo dominado pela confusão e dominado pela falta de paz. Agora eles podem viver em unidade. Mas como foi que isso aconteceu? Como é que Jesus fez isso? Versículo 15. Cristo aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Essa lei, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, a lei mosaica, no sentido aqui mencionado, era o muro divisório que precisava ser abolido para que houvesse paz entre judeus e gentios.
Cristo derrubou esse muro divisório. Cristo derrubou essa parede que separava judeus e gentios. E como ele fez isso? Ele aboliu na sua própria carne. Isso é uma referência à sua morte de cruz, à sua crucificação. Quando Cristo derramou seu sangue na cruz, ele aboliu a lei e derrubou toda a barreira que separava judeus e gentios. Essa lei que foi abolida em sua morte não se refere, prestem atenção, essa lei não se refere aos princípios morais que da parte de Deus foram estabelecidos nos 10 mandamentos e que mais tarde foram resumidos por Cristo em amar a Deus e amar o próximo. Alguns estudiosos vão dizer que o que Paulo está pensando aqui está relacionado à lei cerimonial. Assuntos como festas, alimentos e a própria circuncisão. Paulo está pensando nisso. Como é que eu sei disso? Porque o próprio versículo 15 nos dá a entender isso quando ele diz, além dos mandamentos, na forma de ordenanças. Coerente com o que o próprio Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, versículo 14, onde ele diz, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Essa referência, então, parece estar relacionada às muitas regras e regulamentações da lei cerimonial mosaica. E é o que praticamente formava o muro divisório entre judeus e gentios. O foco na observância dessa lei cerimonial, acrescidas daquelas contidas na lei moral. E o que é que Cristo fez? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Removeu inteiramente, cravando na cruz. A fim de que ele pudesse criar em si mesmo, de ambos os povos, um novo homem, fazendo a paz. E agora esse muro divisório, que por tanto tempo foi uma barreira de inimizade e que separava judeus e gentios, caiu por terra. Foi derrubado. E foi dessa maneira que Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, fez a paz entre Deus e os homens e entre os judeus e os gentios. Eu separei aqui 2 aplicações para que a gente possa pensar nessa noite e aí a gente finaliza. Paulo escreve aos irmãos de Éfeso para que eles se lembrem. Para que eles se lembrem de como era a condição deles antes de Cristo. Para que eles se lembrem de onde eles estavam. Se lembrem de onde eles foram tirados. De quem eles eram e para onde eles estavam indo. Antes de Cristo. Nessa noite também, Paulo escreve para mim e para você. Paulo nos escreveu uma carta. Ela está aí no seu colo nesse momento. E ele nos escreve para que nos lembremos de como era a nossa condição antes de Cristo. Onde é que estávamos antes de Cristo? Quem éramos antes de Cristo? De onde ele nos tirou? Onde ele nos colocou? E para onde nós estamos indo? Se fôssemos pintar um quadro do nosso passado antes de Cristo, esse quadro certamente seria escuro. Esse quadro certamente seria terrível. Seria vergonhoso. Seria um quadro de morte. Seria um quadro de escravidão aos pecados. Um quadro de completa condenação e juízo. Separados de Cristo, sem esperança,
sem Deus no mundo. Cristo nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, nos trouxe para a sua luz. Ele nos tirou da morte e nos deu vida, nos deu esperança, nos deu uma família, nos deu uma identidade. Nós somos filhos de Deus. Ele nos deu um novo recomeço, uma segunda chance, um novo lar e um novo destino eterno. Somos constantemente chamados nas Escrituras a nos lembrar, a trazer à memória os feitos do Senhor em nossas vidas. O Salmo 105, versículo 5, está escrito: lembrai-vos das maravilhas que o Senhor fez, dos seus prodígios e juízos de seus lábios. Êxodo capítulo 13, versículo 3, disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Lembrai-vos. E ele repete isso em Deuteronômio capítulo 16, versículo 12. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás os meus estatutos e os cumprirás. Somos constantemente chamados a nos lembrarmos de nossa situação antes de Cristo. Não para morrermos de vergonha, também, mas também para rendermos graças ao Senhor diariamente. Na ceia do Senhor somos chamados a nos lembrar de sua entrega, de tudo o que Ele fez por nós. Somos chamados a nos lembrar de sua morte e de seu sangue derramado em nosso favor. Lembre-se de como era a sua vida antes de Cristo, de como que ela é agora. Louve a Deus e agradeça a Ele todos os dias de sua vida, porque agora a sua condição é diferente, agora a sua identidade é diferente, agora você tem esperança, agora você tem uma família e um destino eterno maravilhoso. Essa era a primeira aplicação. Enquanto eu preparava essa mensagem, algumas perguntas me vieram à mente. Elas vieram a mim, em primeiro lugar. Você que se encontra aqui nessa noite, ou você que vai ver ou ouvir essa mensagem um outro dia, você que aceitou os termos de paz que foi oferecido por Cristo, essas perguntas também são para vocês. Você está em paz com Deus? Você está em paz consigo mesmo? Você está em paz com o seu irmão? Ou com a sua irmã, pelo qual Cristo derramou o seu sangue, pelo qual ele morreu? Existe ainda algum muro de inimizade que precisa ser derrubado para que você esteja em paz com o seu irmão ou com a sua irmã? Será que existe alguém ainda em sua vida com quem você precisa se reconciliar? O que mais precisa ser feito para que você se reconcilie com o teu próximo? O que mais precisa ser feito? Na semana passada nós ouvimos o nosso pastor falando que nós precisamos nos posicionar. Está aí uma oportunidade. Se existe um lugar, se existe um grupo de pessoas, uma comunidade na face da terra, onde deveria haver paz e não deveria haver distinção entre as pessoas, é na Igreja de Cristo. Na Igreja de Cristo não importa se a pessoa é preta ou se ela é branca. Não importa se ela é rica ou se ela é pobre, se ela tem uma boa posição ou não, se ela é inteligente ou não, se ela é analfabeta ou ela é um doutor. Não importa. Na Igreja de Cristo somos todos iguais. Aquele irmãozinho
Ou aquela irmãzinha que você tem resistência, que você tem dificuldades e que muitas vezes nós deixamos de lado por um motivo ou outro. Cristo morreu por ela. Ele derramou o seu sangue por ela. Ela faz parte da família de Deus também. Quem sabe não será essa pessoa que vai sentar ao seu lado no dia da grande ceia do Senhor. É por isso que nós nos referimos uns aos outros como irmãos em Cristo, cujo Deus é o nosso Pai. Nosso Pai eterno. O que o mundo tanto precisa, o que o mundo tanto busca, e o que tanto se é falado no mundo, somente Cristo pode oferecer. Paz com Deus e paz de Deus. Amém?